Pedido da torcida do Vasco atendido. Vasco vai atrás de um reforço no mercado importantíssimo nesta próxima janela de transferências. Aqui, neste Boa Noite Gigante, eu vou trazer a você informações importantes sobre esse nome. Além disso, também falar sobre Marlon Gomes, o que será que o Cria foi fazer no CT Moacir Barbosa. Tem proposta também importante para o diretor executivo Rodrigo Caetano, o Vasco que não desistiu, do profissional. Vou trazer também essas informações a vocês, lembrando que hoje o presidente Pedrinho está do lado do Rodrigo Caetano lá no Equador. Tem jogo da seleção brasileira acontecendo, o Pedrinho é o chefe da delegação e o Rodrigo Caetano é ali uma das pessoas responsáveis também, é o diretor de seleções da Confederação Brasileira do Futebol. Teve papo, teve conversa, eu vou trazer isso aqui a você. Teremos pela frente, é claro, um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando pela parte da tarde para te deixar muito bem informado sobre o nosso Vascão. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar o dia. O Boa Noite Gigante, inclusive, é este vídeo que você está assistindo agora, com as últimas informações do nosso Vascão. Então, amigo torcedor vascaíno, você que já se inscreveu aqui no canal sabe muito bem da quantidade de conteúdos que eu faço aqui para o Vasco da Gama. E você aí que está chegando pela primeira vez, pode ter a certeza que você se inscrevendo aqui ficará mais do que nunca bem informado sobre o nosso Vascão. Então, se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família e ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show de bola? Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando rapidinho sobre o treino que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, Tá aparecendo aí na imagem a vocês, mais um dia de preparação no CT, treino que foi realizado pela parte da manhã de hoje. Nas imagens que estão passando, vemos rostinhos novos, o Elder, volante do Sub-20, treinando junto com o profissional, o atacante GB, o Fernando Diniz utilizando aí durante esse período da data FIFA, jogadores das categorias de base para ter a oportunidade de observá-los, olhar esses atletas durante aí essa parada sem partidas, tanto de Brasileiro quanto de Copa do Brasil, quanto também de Sul-Americano. O Vasco segue vivo nas 3 competições, terá essa parada aí da data FIFA, voltará a entrar em campo nesse próximo dia 12 contra a equipe do São Paulo no Morumbi e depois ficará novamente mais um período de 1 mês longe dos gramados, voltando a campo só no dia 12 de julho contra o Botafogo também pelo Campeonato Brasileiro. Mas depois já virá uma sequência pesada, de jogos de Sul-Americana, dos playoffs, Copa do Brasil contra o CSA. E o Vasco utilizará, é claro, esse tempo todo para reforçar o mês de julho, que será um mês de julho aí bastante agitado, meu amigo torcedor vascaíno. É importante lembrar que meados ali de julho teremos a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, O Vasco que tem a urgência, eu falo dessa maneira, o Vasco que tem a urgência de contratar. O Vasco tem essa carência, de reforços para a temporada de 2025, principalmente olhando para o segundo semestre. E o Vasco volta a campo contra o Botafogo no dia 13, dia 13 de julho, e no dia 10 de julho será aberta a janela de transferências, a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, ficará de 10 de julho a 2 de setembro, então terá aí um período de quase 3 meses de janela aberta para o Vasco da Gama contratar reforços. Mas é muito louco pensar nisso, Porque antes de pensar em reforços, o Vasco tem essa carência e volto a repetir, é urgência, a diretoria do Vasco precisa contratar, o Vasco precisa antes ter um diretor executivo. Porque, meu amigo vascaíno, como o Vasco vai contratar sem um profissional responsável por contratar dentro do Vasco?
Hoje quem exerce essa função de executivo de futebol é o CEO Carlos Amodeu, ele vem exercendo uma espécie de dupla função dentro do Vasco, e o Vasco está à procura desse profissional. Informação que tivemos aí nestas últimas horas de quinta, para você, que eu trago aqui agora neste Boa Noite Gigante, é que o Vasco novamente tentou o Rodrigo Caetano. O Vasco ouviu a recusa recente do diretor executivo, que é o diretor de seleções da CBF, ele é o diretor da seleção profissional, da seleção feminina, da seleção sub-20, ele que comanda tudo se tratando de Confederação Brasileira do Futebol. E o Vasco, diante dessa aproximação que está tendo com a CBF, mediante o presidente Pedrinho ter se tornado para esses 2 jogos da eliminatória o chefe de delegações, trocou uma ideia com o Rodrigo Caetano para tentar sondá-lo e entender a possibilidade, novamente entender, de tê-lo no Vasco da Gama. E o Vasco recebeu mais uma recusa, tá? O Vasco ele deu essa cartada final, apresentando uma proposta salarial com um projeto esportivo, até de acordo com informações bem legal na mesa do Rodrigo Caetano, levando em conta principalmente, né, a estratégia da recuperação financeira que o Vasco da Gama hoje passa, mas o Rodrigo Caetano rejeitou. Informações aí do jornalista Diogo Dantas é que o Rodrigo Caetano agradeceu, mas informou para a diretoria do Vasco que vai cumprir o seu contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2026. Então, com isso, meu amigo, com aí a negativa, a recusa do Rodrigo Caetano, o Vasco ele aqueceu as turbinas e automaticamente avançou no mercado pela procura, não apenas procura, mas pelo desfecho do profissional que irá exercer esse cargo de diretor executivo do Vasco. E é exatamente por isso que nessas últimas horas surgiram os 2 nomes do Bruno Costa e do Eduardo Freeland, e é a grande realidade. A expectativa é que um desses 2 profissionais seja o novo diretor executivo do Vasco. Nesse Boa Noite Gigante eu não irei muito a fundo nessa informação, vou deixar para trazer a vocês na Acorda Vascão de amanhã, então já marque aí no seu despertador, no seu relógio, 7 horas em ponto estará saindo aqui o Acorda Vascão. Eu vou trazer para vocês mais informações sobre esse novo diretor executivo, mas a expectativa é que ele seja Bruno Costa, ex-diretor executivo do Fortaleza, que chegou ao Fortaleza no ano passado, foi demitido do clube nordestino em abril desse ano, um profissional de 44 anos, com vasta experiência no mercado do futebol norte-americano, passagens, né, até como diretor de scout de um clube do futebol americano chamado José Earthquakes, e ele vem ao Brasil para ter esse projeto no Fortaleza, que foi cortado no meio do caminho, porque não teve sucesso. Bruno Costa, essa é a realidade, não teve sucesso no Fortaleza, está livre no mercado e é a bola da vez aí da diretoria do Vasco, é o nome que, de acordo com informações, né, o próprio Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, olha para ele como o grande nome hoje à disposição para o Vasco ter como diretor executivo, que está livre no mercado da bola. Então, a expectativa, tá, diante aí dessa recusa do Rodrigo Caetano, é que o Bruno Costa se torne esse novo diretor executivo, e é importante o Vasco ter essa figura, não do Bruno Costa em si, mas de um profissional da área, um diretor executivo quanto antes, para estar já pronto para esta próxima janela de transferências. O Vasco, pelo menos com Bruno Costa ou com Eduardo Freeland, eu vou ser sincero, com relação a cargo de diretor executivo, eu nem prefiro entrar muito no assunto. Eu vou te falar quem são e você vai me dizer se ele é bom ou ruim. Porque hoje não tem um clube, você vai olhar todos os clubes do futebol brasileiro. Tu vai olhar o Anderson Barros no Palmeiras, você vai olhar o José Boto no Flamengo, você vai olhar hoje, né, o Paulo Brax no Atlético Mineiro, e todos os clubes vão criticar os seus diretores executivos. Hoje não há um consenso, a não ser o Rodrigo Caetano. A não ser o Rodrigo Caetano, não há consenso de um diretor executivo que seja bom no Brasil. Então, assim, eu, com todo respeito, eu acho que qualquer um que vir agora ao Vasco vai ser melhor do que estava, que era o Marcelo Santana. Mas eu nem prefiro muito entrar no assunto porque não há nenhum bom. O único top é, de fato, o Rodrigo Caetano. O Vasco teve um bom, que foi o Paulo Brax. A gente viu, principalmente depois da saída dele, quanto ele era uma peça importante para o Vasco da Gama, e agora está buscando aí um novo diretor no mercado. A gente vê se um diretor é bom ou ruim na janela. E a janela tá chegando. Então, se for o Bruno Costa, alô Bruno, liga as turbinas e começa a esquentar, porque a janela tá aí. E o Vasco, é claro, já começa aí a olhar para essa janela de transferências. Um dos nomes que teve uma grande expectativa para esta próxima janela era o nome do Brian Rodrigues. Eu recentemente trouxe aqui no canal
num vídeo, eu não vou lembrar se era o Acorda, o Fala ou Boa Noite Gigante, mas eu trouxe as falas do próprio Brian Rodrigues, atacante uruguaio, jogador de muita qualidade, deixando muito bem claro que hoje o talvez grande objetivo da carreira dele é ir para o mercado europeu ou Espanha ou Inglaterra, um dos dois mercados, é aí de fato o objetivo de Brian Rodrigues. Até informações dadas nessas últimas horas pelos nossos grandes amigos e parceiros do canal Na Torcida Vascaínos, o próprio Edgardo La Sálvio, que é o empresário, o agente do Brian Rodrigues, não recebe um contato do Vasco há mais de 2 meses. O Vasco deixou até uma proposta bem legal ao Edgardo La Sálvio no início do ano, uma proposta no valor de 8 milhões de dólares, incluindo mais um jogador. Essa proposta agradou a América do México e a expectativa é que, se essa proposta se mantivesse para esta próxima janela de transferência, a América do México iria liberar Brian Rodrigues, mas como não houve nenhum contato nos últimos 2 meses, a comunicação entre as partes cessou completamente. O Vasco não conversa com a América, não conversa com o empresário do jogador. O entendimento dessa negociação é que a parada esfriou, né? E automaticamente, diante disso, hoje o agente do atleta já começa a considerar outras opções de clubes como futuro para Brian Rodrigues. Mas é um nome que o Vasco não procurou mais, então fica aí nesse esfriamento. Eu não posso cravar que ele não virá, mas também eu posso cravar que é um nome que o Vasco hoje não tem negociações em andamento. Um nome, porém, que o Vasco nessas últimas horas procurou, e é um pedido, que a torcida faz há bastante tempo, é o nome do Carlos Júnior, de 29 anos de idade, jogador que pertence ao Al-Shabaab, mas está emprestado ao Neon Sport Club, clube da Arábia Saudita. Carlos Júnior é um jogador cria das categorias de base do Atlético Mineiro. Eu lembro muito bem quando o Carlos surgiu aqui no futebol, se destacando muito vestindo a camisa do Atlético. Teve uma temporada bem legal, inclusive, pelo Atlético Mineiro, né, meu amigo torcedor vascaíno, logo nos seus primeiros anos, ali em 2014, o seu primeiro ano como profissional do Atlético. Ele teve 8 gols marcados na sua primeira temporada. Isso é muito bom para um jogador que sobe da base para o profissional, mas nunca engrenou no futebol brasileiro. Foi para o Inter, também não engrenou, e aí começou a rodar pelos clubes do futebol europeu. Passou pelo futebol português, onde teve uma temporada muito legal pelo Santa Clara em 2021, com 15 gols e 4 assistências em 36 partidas, que o credenciou a ser vendido para o Al-Shabaab à época por quase 15 milhões de reais. No Al-Shabaab, a sua primeira temporada foi muito boa. Foram 22 gols e 3 assistências em 30 partidas. Ele, inclusive, nessa temporada bateu páreo a páreo com Cristiano Ronaldo para ser ali disputando artilharia, né, do campeonato local. Um nome que chegou impactando ali o mercado do futebol saudita, mas caiu de produção. Teve última temporada não tão boa assim por lá e por isso foi emprestado ao Neon. Carlos Júnior, que é um jogador de 1,72 m, 74 quilos, ponta, um pontinha rápido. Se eu posso definir o Carlos Júnior em poucas palavras, é um ponta agudo, um ponta veloz, com bom poder de finalização. Esse é o Carlos Júnior, um jogador que atua preferencialmente pelo lado direito. Hoje, né, atletas numa função que o Vasco não tem de velocidade, a não ser o Ryan, né, que eu acho que poderia até atuar até como um camisa 9 muito mais do que esse ponto. Então a informação aí dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos é que o Vasco foi atrás, sondou esse jogador recentemente. É um nome que desperta o interesse do Vasco da Gama, um atleta que o Al-Shabaab estaria sim disposto a realizar um novo empréstimo. Ele hoje está emprestado da União e o Vasco está de olho, tem um valor de mercado não tão alto. Expectativa é aí que o Vasco, oferecendo 1 milhão de euros, possa levar, trazer no caso esse atleta para o Rio de Janeiro. Bom nome? Deixa a sua opinião nos comentários, mas é um pedido que o Vascaíno está fazendo há muito tempo. A necessidade de atletas para o seu setor ofensivo, né? O próprio Fernando Diniz, assim que chega, né, ao Vasco da Gama, ele já deixa bem claro nas internas que a necessidade do Vasco não é zagueiro, não é lateral, não é goleiro, são jogadores de meia e de ataque. O Vasco vai atacar nessa próxima janela de transferências atleta nesta função. E quem dera, né, que esse jogador, principalmente de meio, pudesse ser um rapaz chamado Marlon Gomes, porque o Marlinho esteve hoje lá no CT Moacir Barbosa.
Jogador, né, que é um dos grandes destaques hoje aí da Liga Russa, atleta que na temporada passada fez uma temporada muito boa pelo Shakhtar Donetsk, clube que o Vasco o vendeu no ano de 2023 pelo valor de 12 milhões de euros. Jogador assim de muita qualidade, ímpar, jogador que anima de fato o torcedor vascaíno. Uma pena esse rapaz não estar mais por aqui. E hoje foi dia do Marlon Gomes visitar o CT Moacir Barbosa. Ele teve aí essa oportunidade de ir até o CT, trocar uma ideia com o grupo, conhecer esse novo elenco do Vasco, reencontrar velhos conhecidos, e falou ao pessoal da Vasco TV. E é claro, para melhorar um pouco esse clima, que infelizmente não é dos melhores hoje dentro do Vasco da Gama, da torcida vascaína, eu trago aí as palavras de um cria que representou muito a camisa do Vasco da Gama, Marlon Gomes. Se liga só. Muito feliz, eu acho que voltar na sua casa, ver grandes amigos que o futebol me proporcionou. E muito feliz de ver minha filha aqui, a gente sempre sendo bem recebido. E fico muito feliz de poder estar perto, poder rever os amigos. E espero que logo em breve a gente possa estar de volta aí, tamo junto. Às vezes os jogos aqui é à noite, lá é madrugada. E aí eu coloco, às vezes, o despertador, consigo assistir às vezes 15, 20 minutos e durmo de novo. E aí no outro dia eu pego o final do primeiro tempo e indo pro treino. Na volta assisto o segundo, quando é à noite. Eu consigo ver nesses momentos assim quando eu tô livre, porque o fuso horário é de 6 horas e às vezes fica um pouco ruim para assistir. Mas sempre que posso, eu vejo, tamo junto. E aí, amigo torcedor vascaíno, saudades do Marlon? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Alguém prende ele, né? Prende, segura, agarra, captura. Pega o Marlon agora, né? Porque é um cracaço de bola, Marlon Gomes. Bom, vascaíno, eu fico por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. Dia de seleção brasileira, né? Enquanto o vídeo tá aí no YouTube, o jogo tá rolando, Brasil e Equador. E eu faço questão do seu like, do seu joinha, do seu gostei. E se você tá deixando de ver o jogo da seleção para acompanhar o Boa Noite Gigante, deixa aí nos comentários. Eu vou fazer questão de trocar essa ideia com você. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, ó, saudações vascaínas. Fui!